Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão 7 da prova de 2019 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de controle. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então! Considere o sistema representado na figura abaixo. Responda os itens a seguir. Letra A. Para quais valores de K pertencentes aos reais, esse sistema é estável? Justifique sua resposta. Letra B. Esboce o lugar geométrico das raízes para o sistema e justifique as características principais do esboço. Bom, temos aqui uma questão de sistema de controle, certo? Onde ele quer que a gente analise a estabilidade desse sistema, um sistema de malha fechada, né? A gente tem aqui um sistema de realimentação unitário, né, de ganho 1. E a gente tem aqui duas funções de transferência e malha direta, certo? E a nossa letra A, começando por ela, ele está pedindo para a gente analisar a estabilidade aí do sistema. E para a gente analisar essa estabilidade, a gente vai precisar utilizar o critério de Ruth para poder saber quais são os intervalos de K no qual esse sistema se torna estável. Então vamos começar fazendo isso, né? Mas antes a gente precisa relembrar como é que a gente acha exatamente o polinômio responsável para poder montarmos a tabela de Ruth. A tabela de Ruth vem através de um polinômio chamado de equação característica. E essa equação característica é dada justamente pelo denominador da função de transferência de malha fechada. É dado exatamente pelo denominador do nosso CDS sobre o nosso RDS, certo? Nós não sabemos quem é ele ainda. Nós vamos fazer agora, mas para isso vamos só relembrar como é que a gente acha a nossa função de transferência de malha fechada. Bom, a gente tem aqui um sistema genérico, né? Um diagrama em blocos de um sistema genérico. Eu vou chamar aqui de GDS. Vou chamar aqui de HDS. Eu vou realimentar ele aqui com um ganho ZDS, certo? Aqui para nossa questão esse ZDS é 1, certo? Mas eu vou colocar dessa forma. E aí eu tenho aqui o meu sinal de referência, que é o meu sinal de entrada, e meu sinal de controle, que é o meu sinal de saída, certo? E uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração aqui é justamente o sinal aqui, ó, que aqui é mais e na nossa figura está menos, só que às vezes aparece, pode até aparecer trocado, que em vez de estar menos pode aparecer mais. Então eu vou mostrar para vocês qual é a expressão no qual a gente forma a nossa função de transferência de malha fechada, justamente com essas duas características aí em termos do sinal de realimentação. Então vamos lá. Eu tenho que o meu CDS sobre o RDS vai ser igual a, na minha malha direta aqui, eu vou ter meu GDS vezes o HDS dividido por 1. Aí vamos lá agora para o sinal aqui. Aqui pode aparecer mais ou pode aparecer menos, certo? Se por acaso aqui no nosso diagrama, no nosso sistema, tiver um menos aqui, então aqui vai ser mais, certo? Se por acaso for um mais aqui, então aqui vai ficar menos, tá ok? Só para não restar essa dúvida, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. É bom a gente sempre olhar para qual sinal que está aparecendo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui.
que multiplica não, que soma, né? 1, nesse caso aí da questão, deixa eu apagar aqui, vai ser 1 mais, né? Já que é menos que está aqui no nosso problema, vai ficar 1 mais G de S vezes H de S vezes o Z de S, certo? Agora vamos transcrever isso para o nosso sistema aqui em questão. E aí a gente vai ter o quê? Que o nosso C de S sobre R de S vai ser igual a... O nosso G de S aqui seria o nosso K S mais 3, que multiplica S mais 4 sobre S vezes S mais 2. Tudo isso dividido por 1 mais K vezes S mais 3 vezes S mais 4 sobre S multiplica S mais 2. Continuando aqui, a gente vai ter o quê? Vai ficar esse vezes esse mais esse, né? Só para a gente deixar organizado, é o MMC que eu estou fazendo aqui. E aí a gente tem que... Vamos ficar com S vezes S mais 2 mais K S mais 3 vezes S mais 4. E em cima eu vou ter S vezes S mais 2 sobre K vezes S mais 3 S mais 4. Lembrando que aqui também tem denominador, né? Já que eu extraí o MMC daquela forma, tem um denominadorzinho aqui. E esse denominador é exatamente o mesmo que esse, então eu posso cortar aqui, né? Fazendo aquela propriedade, né? Repete a primeira vez o inverso da segunda, eu já vou poder cortar aqui direto e eu vou ficar com o quê? Vou ficar com... Já vou fazer a multiplicação aqui. Não, na verdade eu vou deixar assim como está. Por enquanto, S mais 2 vezes K, S mais 3 vezes S mais 4. Tudo isso no numerador com S mais 3 e S mais 4. Destrinchando mais um pouquinho, eu vou ter que... Eu vou fazer a distributiva, vai ficar S quadrado mais 2S. Eita, aqui faltou um sinal de mais, né? Faltou um sinal de mais aqui. Mais. Aí vai ficar K vezes S. KS. Mais 3K, né? Que multiplica S mais 4. E aqui vai ficar K vezes S mais 3 vezes S mais 4. E isso é igual a S ao quadrado mais 2S mais... Aí eu vou fazer a distributiva, né? KS com S e o mais 4. E depois o 3K com S com 4, certo? Então vai ficar KS ao quadrado mais 4KS mais 3KS mais 12 mais 12K, certo? No numerador continua a mesma coisa, K vezes S mais 3 vezes S mais 4. Bom, continuando aqui, a gente pode agrupar alguns termos, né? S quadrado com KS ao quadrado. A gente pode pegar o 2S aqui com 4KS e o 3KS, né? E aí, organizando esses termos, a gente vai ficar com K mais 1 S quadrado. E aqui vai ficar mais
4ks com 3ks vai dar 7ks, né? Então vai ficar 7k mais 2s, certo? Mais 12k. Beleza? E em cima continua a mesma coisa, né? K, S mais 3 vezes S mais 4. Bom, essa daí é a nossa função de transferência, tá ok? E toda a sua função de transferência, ela tem a sua respectiva equação característica. E a nossa equação característica é dado pelo denominador da nossa função de transferência. Então, é o nosso k mais 1, s quadrado, mais 7k mais 2s, mais 12k. Essa é a nossa função de transferência, com a sua respectiva equação característica aí, que eu chamei aqui de D de S. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o critério de estabilidade de Hurwitz, certo? É um critério agrupado, né? Tanto da parte de Hurwitz quanto da parte de Ruth. Né? Da parte de Hurwitz, ele pede para que os coeficientes do nosso polinômio aqui, eles estejam completos, né? Por exemplo, se for um polinômio de grau 2, como é o caso aqui, ele tem que ter o termo de s quadrado, de s e de s elevado a zero, que não aparece, certo? Não pode ter termo faltando, ou seja, não pode ter coeficiente zero em relação à variável s, né? A ordem da variável s. Né? Tem que estar o polinômio completo e esses termos aqui, certo? Eles têm que ser ou todos positivos ou todos negativos, certo? Como todos aqui estão em função de k e a gente não sabe o valor de k, então eles podem ser ou todos positivos ou negativos, não dá para dizer nada ainda. Então a gente vai precisar utilizar a tabela de Ruth, vou até escrever aqui, certo? A tabela de Ruth, justamente para determinar essa estabilidade. E como é que a gente faz para montar essa tabela de Ruth? A gente faz assim. Passa uma reta aqui na vertical, certo? A gente coloca aqui o termo de ordem 2 de S, o termo de ordem 1 e o termo de ordem 0, certo? Mas calma, não tem a ver com os coeficientes que estão aqui, certo? Eu vou dizer como é que a gente vai fazer. Aqui na linha de S2, quem é que vai ficar? Nessa linha de S2 vão ficar todos os coeficientes que tiver ordem par em S. Que são quem? O nosso K mais 1 e o nosso 12K, né? Que tem ordem par. E aí a gente coloca eles aqui. K mais 1 e do lado aqui eu coloco 12K, certo? Agora vamos para o de ordem 1 aqui. A gente pega quem? A gente vai pegar todos que tiverem ordem ímpar em S no meu polinômio característico. No caso aqui só tem o nosso 7K mais 2, né? Então a gente bota aqui 7K mais 2, certo? Para não ficar nada aqui do lado do 7K mais 2, a gente acrescenta um zero aqui, não tem problema nenhum, certo? E aí o nosso objetivo vai ser montar essa coluna daqui da nossa tabela de Ruth, porque é a partir dessa coluna que a gente vai garantir o estudo da estabilidade do nosso sistema. Só que está faltando um termo aqui, que eu vou chamar de A. E eu preciso encontrar ele a partir do que eu já tenho aqui na tabela. Então, como é que eu faço para achar esse valor A? É assim. A vai ser igual a menos 1 dividido por esse coeficiente que está em cima de A, que é o 7K mais 2, que multiplica o discriminante
dessa matriz aqui, ó. O discriminante formado por essa matriz aqui. K mais 1, 12K, 7K mais 2 e 0. Calculando isso aí, a gente tem que menos 1 sobre 7K mais 2, vezes, aí a gente faz aqui a diagonal principal, menos a secundária. A diagonal principal dá 0. Menos a secundária vai dar menos 7K mais 2 vezes 12K. E aí eu posso cortar meu 7K daqui, 7K mais 2 daqui de baixo com 7K mais 2 daqui de cima. O negativo com o negativo também some. E eu tenho A é igual a 12K. Certo? E aí eu vou botar meu 12K aqui que estava faltando no lugar desse A aqui. E agora o que é que eu faço? Na tabela de Root, eu sei que para poder o meu sistema ser estável, todos os coeficientes dessa coluna aqui, eles têm que ser o quê? Positivos. Maiores que 0. Isso é regra, tá? Você pode aplicar em toda a tabela de Root que você fizer e montar a primeira coluna da tabela de Root. É a primeira coluna que determina essa estabilidade. E eu quero que, para que ele seja estável, que os meus coeficientes da primeira coluna da tabela de Root, eles sejam maior que 0. E aí, para que isso ocorra, eu tenho que fazer isso aqui. Meu K mais 1 tem que ser maior que 0. O meu 7K mais 2 ele tem que ser maior que 0. E o meu 12K tem que ser maior que 0. Para esse primeiro aqui, a gente tem que, passando um para o outro lado, a gente tem que o K é maior do que menos 1. Guarda ele. Para esse outro aqui, eu tenho que 7K é maior que menos 2 e meu K é maior do que menos 2 sétimos. Guarda também. E por fim, o último lá, eu sei que 12K maior que 0, então meu K é maior que 0. Eu tenho 3 intervalos aqui, são inequações. O que é que eu tenho que fazer? Para poder eu determinar qual é o intervalo de K correto que eu utilizo aqui, basta eu pegar a interseção de cada intervalo desse aqui. Saber o que é que tem em comum neles. O que tiver em comum vai ser exatamente o resultado que eu irei pegar para determinar a estabilidade. Então vamos fazer isso agora. Para K maior do que menos 1, o menos 1 está aqui, e como um intervalo é aberto, então vou desenhar uma bola aberta aqui em menos 1, e ele quer que seja maior do que menos 1, então eu vou pintar essa região aqui. Ó. Certo? Agora para K maior do que menos 2 sétimos. Menos 2 sétimos está bem próximo de 0. Certo? Então vai estar mais ou menos por aqui. Ó. Menos 2 sétimos. E ele quer que seja maior, então eu pinto essa parte aqui desse lado. E agora para K maior que 0. Bom, para K maior que 0, círculo aberto aqui em 0 e eu pinto esse lado aqui. E aqui, esse símbolo aqui é um símbolo que significa interseção, tá? Eu tenho que pegar a interseção desses 3 resultados aqui. E aí a interseção desses 3 resultados vai me dar exatamente o resultado em K maior do que 0. Porque K maior que 0 pega as 3 soluções. Certo? É exatamente a interseção de todos aí. Então, para a nossa letra A, para que o nosso sistema ele seja estável, para que o nosso sistema ele seja estável, o meu K precisa ser o quê? Maior do que
maior do que zero. Essa é a resposta da nossa letra A. Certo? E esse K pertence, né, aos reais, como eu tinha dito ali no enunciado. Não precisava nem colocar. Certo? Agora vamos fazer a nossa letra B de bola. A nossa letra B de bola está pedindo para esboçar o lugar geométrico das raízes para o sistema e justificar as características principais do esboço. Bom, antes da gente fazer o desenho, eu vou dar um passo a passo aqui, tá? Na hora da gente resolver esboçar o lugar das raízes aí desse problema. Mas antes a gente já pode editar as características principais desse esboço, certo? E eu vou colocar algumas aqui, né? A primeira é o que? É o correto posicionamento. Correto posicionamento de quem? Dos polos e dos zeros em malha aberta, tá? Sistema em malha aberta, tá ok? O lugar geométrico das raízes é feito em malha aberta. A localização dos polos é dada pela função em malha aberta, que é nada mais nada menos do que a função dada pela multiplicação dessas duas aqui, certo? Seria a função de transferência em malha aberta, seria exatamente isso aqui. K, S mais 3, S mais 4, sobre S vezes S mais 2, certo? Só para constar, beleza? Vamos para a segunda característica aqui. Nossa segunda característica são quem? São os segmentos de reta que a gente vai precisar traçar na localização da variação dos polos e zeros de acordo com a variação do ganho que a gente dá no sistema. Então, é o lugar geométrico das raízes, nesse caso aqui, com dois segmentos. Eu vou mostrar por quê. Certo? Vamos segurar um pouquinho aqui, eu vou mostrar por quê. A terceira característica que a gente vai ver aqui é que o lugar geométrico ele também vai aparecer fora do eixo real, certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele não vai só variar no eixo real, mas vai variar também fora do eixo real, certo? Pegando polos complexos, conjugados, enfim. Como vai ser só um esboço, a gente não vai entrar minuciosamente nos detalhes, certo? É só um esboço mesmo que ele está pedindo. Uma quarta característica é o sentido do lugar geométrico das raízes, certo? Que parte do polo, sempre parte do polo, lugar das raízes, e ele vai até o zero, certo? E a quinta última característica que eu poderia dar é que o lugar geométrico das raízes tem simetria em relação ao eixo real, certo? Essas são as principais características que a gente vai ver agora no esboço desse lugar geométrico das raízes aqui que eu vou mostrar, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que fazer aqui agora é desenhar o esboço, né, do plano complexo, né? Porque o lugar geométrico das raízes vai ficar no plano complexo, certo? Então o primeiro passo é desenhar o plano complexo, certo? Então vamos fazer isso.
gente tem aqui o nosso eixo real. E a gente tem aqui o nosso eixo imaginário. Beleza? Beleza, agora vamos para o segundo passo. Segundo passo será a gente posicionar os polos e zeros da função de transferência em malha aberta no nosso plano complexo, certo? A gente sabe que a nossa função de transferência em malha aberta é igual a... É só a gente multiplicar isso aqui com isso, né? Vai ser K vezes S mais 3. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é igual a K vezes S mais 3 vezes S mais 4 dividido por S vezes S mais 2, certo? Pronto. Essa aqui é a nossa função de transferência aqui de malha aberta. E a gente vai posicionar, né? Então aqui o segundo passo, posicionar os polos e zeros. De quem? Da função de transferência de malha aberta. Ok? Então vamos fazer isso. A gente tem aqui os polos aqui, no caso, vai ser o valor de S aqui que faz ele zerar é 0. O valor de S aqui que faz essa expressão aqui zerar é menos 2. Então vai ficar em polos. Polos eu marco com x, então x em 0 e x em menos 2. Agora vamos para os zeros. O valor aqui que zera essa expressão é menos 3. Então eu tenho aqui o menos 3. E no caso, como é zero, eu faço uma bolinha. Menos 3. E o valor que zera essa daqui é o menos 4. Menos 4. Pronto. Já posicionei corretamente os meus polos e zeros. Agora, qual vai ser o meu terceiro passo? O terceiro passo vai ser desenhar os meus segmentos de reta para formar o meu lugar geométrico das raízes. Como é que a gente vai desenhar esse segmento de reta? A gente vai desenhar assim. Eu vou contar da direita para a esquerda quantos polos e quantos zeros eu tenho. Como assim? Vamos fazer aqui um bisuzinho. Eu estou andando aqui, certo? Estou andando aqui no meu eixo real. Aí eu encontro um polo aqui. À direita desse polo, tem mais algum polo? Se tiver uma quantidade de polos e zeros ímpares, então eu pinto para formar meu segmento. Se não tiver, eu não pinto. Como só tem um polo aqui, que no caso é esse aqui, eu não pinto nada na minha direita. Quando eu falo da direita para a esquerda, é porque eu estou andando da direita para a esquerda. Quando eu encontro um polo, eu tenho que olhar quem está na minha direita. Se existe uma quantidade ímpar de polos e zeros, eu tenho que contar os zeros também, eu não posso me esquecer disso. Como não tem, eu não pinto, certo? Então vai ser assim. Certo? Agora eu vou andar nessa região aqui, ó. Opa! A minha direita, a direita dessa região que eu pintei, tem uma quantidade ímpar de polos e zeros? Tem. Só tem um polo, que no caso é o polo em zero.
Então, essa região realmente eu tenho que deixar pintada. Beleza? Então, continuando aqui. Eu vou agora pintar essa região aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Opa, pintei essa região. À minha direita, eu tenho uma quantidade ímpar de polos e zeros. Não tenho, porque eu tenho 2 polos e 2 é par. Então, eu não pinto ela. Eu deixo ela normal, como estava antes, em amarelo. E a última região, que é essa daqui, eu vou pintar ela. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade ímpares de polos e zeros, que no caso são 3, certo? São essas as regiões que eu preciso pintar, que vai formar o meu segmento de reta, beleza? Vai formar meu segmento de reta. Agora, deixa eu só escrever aqui o passo, né? Formar os segmentos de reta numa quantidade ímpar de polos e zeros, que foi o que aconteceu aqui já, né? Que a gente acabou de fazer. Então, o que interessa para a gente é a nossa região em azul, né? Relembrando aqui, tem apenas um polo na minha direita, é uma quantidade ímpar. E aqui, na direita do segmento pintado, eu tenho um polo e 2 zeros, formando 3 singularidades. Então eu também tenho que pintar. Nas outras não é, porque é quantidade par, beleza? Beleza. Agora, o que é que a gente faz? A gente vai para o quarto passo, que é o que? Traçar, né, o nosso lugar geométrico das raízes, partindo dos polos e chegando nos zeros. Então, o quarto passo será partir dos polos e chegar nos zeros. E como é que a gente vai fazer isso? É muito simples. A gente vai enxergar os nossos polos aqui no nosso plano complexo, onde a gente posicionou. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Quando eu altero o meu ganho, ou seja, quando eu faço K igual a zero, os meus polos ficam posicionados exatamente onde estão. Quando eu começo a alterar o meu K, fazendo K maior que zero, o que é que vai acontecer? Os meus polos eles vão mudar de posição, certo? É como se eles estivessem andando aqui no nosso plano complexo no eixo real. E aí vai ter um ponto de encontro aqui, desses polos e zeros. Ou melhor, desses polos, né? E quando eles chegar nesses pontos de encontro, eles vão subir, certo? Só que quando eles subirem, lembre-se que polo termina em zero. Então a gente, quando encontrar o ponto de interseção dos dois, que normalmente vai ficar aqui no ponto médio, que é em menos 1, certo? Aproximadamente. Quando esse desenho subir, no caso, quando
lugar geométrico da raiz subir, quando eu alterar esse ganho, eles vão ter que encontrar o meu zero. E eles vão encontrar exatamente no ponto médio aqui, onde estão localizados os meus zeros. Então, eles vão fazer isso aqui, ó. Tanto para cá quanto para cá, certo? Dependendo do valor de K que a gente encontra. Chegou nesse ponto aqui, que é o ponto médio, entre 4 e menos 4 e menos 3, né? Seria mais ou menos o menos 3,5 aí. A partir do momento que eles chegam aqui, eu tenho que colocar uma seta para cá, porque eles têm que parar no zero, né? E uma seta para cá. Começa nos polos, termina nos zeros. Sempre assim, certo? Começa nos polos e termina nos zeros. Sempre assim. Certo? Então, recapitulando, eu começo nos meus polos, trazendo eles aqui de encontro no meu eixo real. Depois traço a minha curva aqui. Lembrando que isso é um esboço só. Existe a curva real que a gente, quando aplica, né, o método correto, né, vai dar uma curva um pouquinho diferente, né? Mas isso aqui começa um esboço. E aí, chegando nesse ponto aqui, ele tem que vir para cá e tem que vir para cá. Porque tem que chegar no zero. Ele chega exatamente no ponto médio, certo? E aí a gente forma exatamente o esboço do lugar geométrico das raízes desse sistema aqui em questão, certo? Então, não tem muito mistério. É uma questão um pouco trabalhosa, um pouco mediana ela, nível mediano eu diria. Mas assim que se você souber o passo a passo, você faz tranquilamente. E não vai ter problema na hora de fazer o desenho, certo? Bom, é isso aí. Como eu já dei as características anteriormente, com isso eu encerro aqui a conclusão dessa nossa questão aqui de sistema de controle, beleza?